Você já chegou de viagem, abriu a mala no quarto e com um único movimento despejou tudo em cima da cama? Camisas amassadas se misturam a meias desencontradas, o carregador some no meio das calças e, quando o relógio desperta no dia seguinte, você perde meia hora só para achar uma peça decente. Estudar sem método é esse desembarque desastrado em câmera lenta. O material didático cai todo de uma vez no cérebro. Cada conceito se choca com o próximo. Nada encontra a gaveta certa e a confusão só aumenta a cada releitura que tenta empurrar mais roupa na pilha. Pesquisas sobre o chamado efeito de espaçamento, iniciadas por Ebbinghaus ainda no século XIX e replicadas em laboratório até hoje, revelam que um mesmo bloco de conteúdo, revisitado justamente no limiar do esquecimento, duplica ou triplica a retenção a longo prazo. É como abrir a porta do armário só quando você quase não lembra mais onde pôs a gravata. O leve desconforto de procurar faz a localização ficar gravada. Já o estudo em maratona, aquela transbordada de roupas na cama, produz a ilusão de familiaridade. Tudo parece à mão enquanto você olha, mas some na primeira prova surpresa, tal qual uma camisa branca que evapora quando você está atrasado. Portanto, a pergunta não é quanto tempo devo estudar, mas como vou distribuir cada peça no armário da memória? Se você dobrar conteúdos em blocos curtos, intercalar matérias distintas para evitar pilhas do mesmo tecido e revisitar o que guardou antes que crie mofo, abrir a cabeça na hora da prova será como puxar uma gaveta bem organizada. Rápido, claro e sem amassados. Ler, por si só, não garante aprendizado. Se bastasse virar páginas, qualquer maratona de PDFs tornaria alguém especialista. O cérebro não age como uma esponja que absorve tudo instantaneamente. Comporta-se mais como um forno profissional. Primeiro requer a temperatura adequada, atenção sustentada. Depois, precisa de tempo de cozimento. O período de consolidação em que novas informações se fixam nas redes sinápticas. Por fim, necessita de repouso, o sono profundo, durante o qual as conexões recém-forjadas se estabilizam. Reler compulsivamente equivale a abrir a porta do forno a cada minuto. Cria a impressão de atividade, mas dissipa o calor essencial e compromete o resultado. A pesquisa em neurociência cognitiva indica um caminho mais eficaz: integrar um material novo ao que já existe na despensa mental. Analogias pessoais, experiências concretas, acontecimentos do cotidiano. Esse processo de elaboração força o hipocampo a reconfigurar circuitos, engrossando as vias sinápticas e tornando o conhecimento resistente ao esquecimento. Metáforas bem escolhidas e exemplos próprios não são adereços estéticos. Funcionam como catalisadores químicos que estabilizam a estrutura da memória. Vivemos cercados por resumos prontos, videoaulas a um clique e playlists de lo-fi que prometem foco infinito. Mas a curva de esquecimento continua puxando as notas para baixo. É como juntar todas as panelas no fogão ao mesmo tempo. A chama não dá conta, a comida queima e ainda sobra a louça. O problema não é a falta de recurso, mas saturação. Releitura passiva engana, porque a frase que acabou de ser vista soa familiar, e o cérebro confunde conforto com domínio. Estudos de 2021, conduzidos na Universidade de Illinois com 132 universitários, revelaram que, uma semana após a leitura, participantes que apenas sublinharam o texto foram capazes de recordar, em média, 42% das informações-chave. No mesmo experimento, colegas que praticaram a recuperação ativa, fecharam o livro e escreveram o que lembravam, mantiveram 68%. Diferença semelhante apareceu em 2019 na Universidade de Warwick, onde o grupo de marca-texto não chegou a 50% de retenção após 7 dias, enquanto o método de teste, sem consulta, superou 70%. Em outras palavras, a autoconfiança gerada pela fluorescência na página é estatisticamente enganosa. Compreender de fato só ocorre quando o conhecimento é puxado para fora da memória, não quando é despejado repetidas vezes sobre ela. O ciclo vicioso costuma começar com a sensação enganosa de avanço que o marca-texto proporciona. Ao final do dia, o caderno exibe faixas fluorescentes como se fosse um painel organizado.
Na prática, o conteúdo continua superficial. Na véspera da prova, a falsa segurança desmorona. Aquilo que parecia sólido revela-se areia movediça. A resposta instintiva é sacrificar a noite de sono numa tentativa de último esforço. Mas a privação reduz em até 40% a capacidade do hipocampo de registrar novas informações já na manhã seguinte. O organismo compensa liberando cortisol, o hormônio do estresse, que em níveis elevados compromete ainda mais a consolidação da memória. O resultado típico é uma nota mediana acompanhada de exaustão e a promessa recorrente de que no próximo semestre será diferente. Promessa que se repete como um relógio quebrado. Em 2011, 2 psicólogos da Universidade de Washington mostraram que estudantes que gastaram o mesmo tempo de estudo, mas trocaram releitura por teste sem consulta, guardaram quase o dobro de conteúdo após uma semana. O segredo está em criar dificuldades desejáveis, pequenos obstáculos que exigem esforço, como explicar a matéria em voz alta, intercalar disciplinas diferentes na mesma tarde e retornar ao tema justo quando ele começa a sumir da memória. Esses espinhos obrigam o cérebro a reforçar a trilha sináptica, do mesmo jeito que um músculo cresce quando encontra resistência. Comece visualizando o que sabe e o que falta antes de abrir o livro, como quem faz lista de compras. Leia trechos curtos, feche a página e recite em voz alta como se estivesse contando uma história para um amigo. Volte ao assunto no dia seguinte, depois, 3 dias depois e assim por diante, sempre tentando lembrar primeiro. Misture exercícios de matérias distintas para forçar o cérebro a identificar o princípio por trás dos problemas, não só decorar a receita. E uma vez por semana, sente-se em silêncio e escreva, sem consulta, tudo sobre o tema. Depois compare com a fonte. Parece mais demorado, mas no balanço final economiza tempo, porque o que fica gravado não precisa ser reestudado do zero. Pesquisadores do MIT, por meio de eletroencefalografia portátil, realizaram testes de desempenho contínuo com 84 universitários durante 3 semanas de ciclo letivo regular. Os dados mostraram um padrão consistente. Após aproximadamente 50 minutos de atenção intensa, os índices de variabilidade da frequência cardíaca caíam e oscilava a atividade nas redes frontoparietais responsáveis pelo controle executivo, sinal de que o cérebro chegava a um limiar metabólico, uma espécie de troca de ar no pneu cognitivo, nas palavras dos próprios autores. Em vez de prolongar a sessão até o esgotamento, o protocolo experimental propôs intervalos curtos e programados. Alunos que dividiram o estudo em 2 blocos de 50 minutos, intercalados por 10 minutos de caminhada leve e hidratação, celulares proibidos, mantiveram 23% a mais de acerto em testes de lógica aplicados no final do período, comparados ao grupo que permaneceu 3 horas ininterruptas diante da tela. A estratégia funciona porque, nesses breves pit stops, o fluxo sanguíneo desloca-se no córtex pré-frontal para regiões de manutenção e o cérebro restaura estoques locais de glicose, reduzindo microacúmulos de adenosina que sabotam a clareza mental. Após 2 ciclos, recomenda-se uma pausa mais extensa, de 15 a 20 minutos, que atua como uma soneca ativa. Movimentos leves e alimentação simples elevam novamente a glicemia ao ponto ótimo, permitindo entrar em outro bloco de alta produtividade sem entrar na curva descendente do rendimento. Ensaios controlados publicados entre 2018 e 2023, conduzidos em universidades como Stanford, Warwick e São Paulo, apontam convergência nos resultados. Após apenas 14 dias seguindo um protocolo de leitura ativa, revisões espaçadas em 24 horas, 72 horas, 7 dias, 30 dias e pausas de recuperação programadas, estudantes retiveram de 28% a 34% mais informação em testes aplicados 1 mês depois do término do curso, comparado a colegas que adotaram releitura contínua. O benefício não se limitou à memória. Amostras de saliva coletadas ao despertar mostraram queda média de 31% no cortisol basal, indicando que o sistema nervoso deixou de iniciar o dia em estado de inflamação latente. No sangue, marcadores pró-inflamatórios como proteína C reativa e interleucina 6
recuaram entre 12% e 18%, uma redução semelhante à obtida com protocolos leves de exercício aeróbico. Paralelamente, a variabilidade da frequência cardíaca, métrica de ouro para a qualidade da recuperação autonômica, aumentou cerca de 15%, sinal de maior flexibilidade fisiológica diante de estressores acadêmicos. Em síntese, mais memória de longo prazo, menor ansiedade, corpo metabolicamente mais estável, e tudo isso sem acrescentar minutos extras à agenda. O ganho deriva unicamente de redistribuir o mesmo tempo de estudo em blocos focados, intercalados e reforçados pelas revisões pontuais. Qualquer um é capaz de vestir o manto do sacrifício e atravessar a madrugada folheando páginas. Trata-se de heroísmo barato, embalado mais pelo café do que pelo método. Aprender de fato, contudo, implica um ato bem menos vistoso e muito mais corajoso. Fechar o livro antes de se sentir seguro e testar, no silêncio da própria mente, o que realmente permaneceu. É nesse confronto com as lacunas que o conhecimento se consolida. O desconforto não é defeito, mas sinal de que o hipocampo está sendo forçado a reforçar as conexões. A neurociência é clara: intervalos de recuperação ativa, revisões espaçadas ao longo de dias e a alternância deliberada de disciplinas criam interferência positiva. O cérebro precisa diferenciar contextos, compara, integra e o traço mnemônico ganha espessura. Proteger o sono fecha esse ciclo, porque é durante as ondas lentas da noite que as sinapses selecionadas pelo esforço diário recebem proteína extra e se estabilizam. Ferramentas simples, portanto, mas inegociáveis para quem valoriza resultado real acima da impressão de produtividade. Cada hora de estudo estruturado planta sementes num terreno lavrado, com marcações claras de onde cada muda ficará. Essas germinam, criam raízes e sustentam novas camadas de entendimento. Já cada hora de estudo impulsivo espalha grãos em campo aberto. Alguns podem brotar ao acaso, mas a maioria vira comida de pássaro antes de sequer tocar o solo. Adote essa rotina por só 2 semanas. Cronometre os blocos. Force a lembrança antes da consulta. Marque no calendário o retorno aos tópicos quando eles começarem a esfumaçar. Compare suas anotações, seu humor e suas notas com o método antigo. Se funcionar, e a ciência diz que vai, compartilhe essa descoberta com quem ainda confunde canetas coloridas com aprendizado. E se quiser continuar afinando o cérebro como afina um instrumento, inscreva-se no canal.